tarde pra você. Olha só, o Globo Esporte tá animado esse sábado, viu? Tem mais um jogo da final da Conferência Oeste da NBA entre Dallas Mavericks e Golden State Warriors. Vamos falar de Roland Garros, tradicional torneio de tênis que começa nesse fim de semana em Paris. Mas eu começo com futebol. Hoje tem Botafogo e América em Minas pela 7ª rodada do Brasileirão. Botafogo quer chegar à 3ª vitória seguida. Só que tem um jogador em especial que quer também conquistar espaço entre os titulares. Foi a primeira coletiva do Romildo Del Piage. A torcida até brinca, pô, chegou italiano no clube, chegou italiano, mas não, sou brasileiro, não tem nada de italiano não. O sobrenome é que é de origem italiana, mas a relação do jogador com o país europeu parava por aí, até que ele decidiu fazer uma mudança na camisa. Saiu o nome Romildo e entrou o Del Piage. Todo mundo falava, pô, tem Del Piage, coloca Del Piage, e parece que tudo mudou, né? O Romildo foi embora e chegou outro jogador. No ano passado, ele subiu de forma discreta da base para o elenco profissional, mas chamou a atenção do técnico Luiz Castro na atual temporada. Foi relacionado em 7 dos 8 jogos desde a chegada do treinador. Em 2 deles foi titular. Com essa nova fase do Botafogo, acredito que a torcida abraça o time mesmo e para nós jogadores aqui, isso dá mais confiança ainda. O Botafogo vai em busca da 3ª vitória seguida no Brasileirão. Se vencer o América Mineiro hoje fora de casa, o time vai dormir esse sábado na liderança da competição. E pode até terminar a rodada em primeiro. Isso se, além de uma vitória do time hoje, o clássico entre Corinthians e São Paulo terminar empatado amanhã. O Botafogo deve ir a campo com Gatito, Saravia, Canu, Cuesta e Daniel Borges. Oyama, Tietê, Patrick de Paula ou Del Piage, Diego Gonçalves ou Matheus Nascimento, Vitor Sá e Erisson. É o Botafogo de olho na liderança, para abrir cada vez mais o sorriso. É lindo, é sinal de grandeza, é uma das provas de quão gigante é o Vasco da Gama. Quase sempre que sai do Rio, é recebido orgulhosamente por torcedores espalhados pelo país. Só que esse carinho não vem sendo recompensado pelos resultados longe de São Januário. 0 para o Guarani, 0 também para a equipe do Vasco. Neste ano, quando jogou em Muriaé com maioria nas arquibancadas, empate contra o Tombense. E quando jogou em Manaus com maioria nas arquibancadas, empate contra o Guarani. Foi pior ainda, por exemplo, no ano passado, contra o Sampaio Corrêa. Derrota por 1-0 no Maranhão, com maioria nas arquibancadas. A programação do Vasco agora não inclui passar por aeroportos por pelo menos 2 semanas. As próximas partidas serão em casa, na semana que vem contra o Brusque e depois contra o Grêmio, ambas no Rio, onde os resultados do time são quase perfeitos. Em 4 jogos dentro de São Januário na Série B, 3 vitórias, a última contra o Bahia. Nessa, inclusive, Palácios entrou e foi bem. O chileno atuou em 5 partidas até agora, todas saindo do banco. Os minutos em campo estão subindo, rodada a rodada. Quando já estiver bem fisicamente, tudo indica que será titular. Possivelmente na semana que vem. Quem sabe ele apresentando condições de começar uma partida, pelo menos jogar um tempo inteiro, já ocorre na próxima quinta-feira. Daqui a pouco, às 4h30 da tarde, tem Flamengo e Goiás no Maracanã. Já se programa, é jogo exclusivo do Premier. E vamos lá, vamos direto pro Maracanã? Saber tudo? Já começar a esquentar para esse jogo? Guido Nunes está no Maracanã. Guido, vamos lá, tem novidade na escalação do Flamengo? Boa tarde para você, bom trabalho aí. Tudo bem, Carol? Boa tarde pra você, muito boa tarde a todos. Olha, tem sim novidade, saber que essa não é a notícia mais importante, porque a semana foi de muita atenção nos bastidores. Isso principalmente depois do jogo da Libertadores, que foi no início da semana, uma vitória tranquila, 3-0 sobre a Universidade Católica, mas na entrevista coletiva após essa partida, uma fala do técnico Paulo Souza foi interpretada como se ele tivesse dito que o goleiro Diego Alves pediu para jogar depois de uma conversa com o Bruno Spindel, que é diretor executivo de futebol. Lembrando que o Diego Alves se recuperou
recupera de uma pubalgia e não é relacionado desde o dia 8 de maio no clássico contra o Botafogo. Bom, o goleiro disse que isso jamais existiu, chegou a pedir uma retratação pública de Paulo Souza, mas o assunto foi resolvido internamente numa reunião com o goleiro, o técnico português, outros jogadores e também membros da diretoria. A informação que a gente recebeu é de que os ânimos se acalmaram e a direção vai se pronunciar oficialmente somente na entrevista coletiva após esse jogo contra o Goiás, porque sim, teremos uma partida e por isso vamos falar de futebol. A gente tem um campinho para mostrar o provável Flamengo e aí sim a novidade na escalação, né? Você já acompanha Hugo no gol, Mateuzinho na direita, o Pablo e o Davi Luiz, que é a novidade, volta recuperado de lesão na panturrilha, e o Ayrton Lucas. No meio campo, João Gomes e o Andreas disputam uma vaga ao lado do Ilharão. Depois temos Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e também o Gabigol. Expectativa é de público de casa cheia aqui no Maracanã. Só ontem, mais de 40 mil ingressos já tinham sido vendidos de forma antecipada. Carol, eu volto com você. Um grande abraço. Obrigada, Guido. Voltar a falar de Campeonato Brasileiro, porque depois do empate que deixou o Fluminense numa situação complicada ali na Sul-Americana, agora tem que focar no Campeonato Brasileiro, né? No jogo contra o Fortaleza, que é amanhã, no Ceará. Mas, olha só, chega pertinho, torcedor tricolor. Vamos lá, me fala. Numa escala Fernando Diniz, como é que você tá hoje? Fernando Diniz não é um cara que esconde os sentimentos no trabalho. Sempre intenso na área técnica. E depois da decepção no jogo contra o União Santa Fé, com a fraca produção ofensiva, que deixou o time em situação, volta as atenções para o Brasileiro, onde o time vem de vitória sobre o Atlético Paranaense. Fernando Diniz já comandou o Fluminense em 5 jogos, está invicto. Mas a ausência de derrotas não significa falta de preocupações, de emoções variadas. E nessa escala Diniz de 1 a 9, como estão os tricolores para o jogo contra o Fortaleza? Com 5. Por quê? Porque o time tá desanimador. E outro pra mim é o número 2. Número 2 por quê? Tipo a motivação, né? Os jogadores, né? Uma nova etapa agora, né? Desse comando, segundo comando dele aí no time. É 8, né? Por quê? Com o time eliminado da Libertadores. Só falta fechar o caixão na Sul-Americana, não tem como não tá né? Calma, torcedor. Por enquanto, o Fluminense ainda está vivo na Copa do Brasil. E apesar do 12º lugar no Brasileiro, apenas 2 pontos separam o tricolor da zona de classificação para a Libertadores. Por enquanto, Diniz tem uma curta história no Fluminense esse ano. Desde que ele assumiu, foram 3 vitórias e 2 empates. O que explica é o fato de ser um trabalho que mal começou, com a temporada em andamento e com os jogos em sequência. Somando também algumas carências e algumas questões de formação que esse elenco do Fluminense tem, o normal era esse time oscilar. Com todo mundo à disposição, o treinador pode repetir o time que enfrentou o União Santa Fé. Contra um Fortaleza que empatou um jogo e perdeu os outros 4 nesse Brasileiro. Mais uma chance de melhorar o humor do técnico e dos tricolores na escala de nível. Eu acho que a vaga na Libertadores o time tem grande chance de conseguir. E na Copa do Brasil tentar ir pelo menos na semifinal. Se não classificar para a Libertadores é um ano perdido. Melhor elenco dos últimos anos aí. O Pedrão ficar feliz aí também, o pequeno tricolor. Senão vai ficar, senão não tem como convencer ele aqui a ser tricolor. Tem que ajudar, né? Fofo demais.